Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um molde 3D, um molde de silicone para aquelas placas 3D de gesso, tá? Então aí eu fiz um oitavado, né, com uma placa de MDF de 6 milímetros e fiz um quadrado com a mesma placa de MDF de 6 milímetros e dei uma chanfrada também nas quinas para o rejunte depois segurar legal essa peça e dar um acabamento melhor, né? Eu vou juntar essas duas peças, vou colar uma em cima da outra para que a gente possa fazer um molde de silicone para gesso 3D. Então aí é o resultado, as duas peças já coladas. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma cera de chão mesmo, né? Para impermeabilizar essa peça e ajudar com que o silicone não grude na hora da gente fazer esse trabalho. Então a gente vai aplicar essa cera, que é uma cera de piso mesmo. A gente vai aplicar em toda a peça para garantir a impermeabilização da peça, para manter até essa peça em bom estado depois e evitar que a borracha de silicone grude. Agora aqui a gente fez o que? Fez uma caixinha de contenção, né? No caso eu fiz com essas cantoneiras que eu tinha, porque ela atingiu a altura que eu precisava, mas você pode fazer uma caixinha de papelão, não tem problema. É que eu aproveitei isso e utilizei a cola quente para fixar essas peças aí e estou vedando para que o silicone não saia. Feito isso, a gente vai colocar o que? Vaselina líquida. A gente vai colocar vaselina líquida para garantir realmente que não grude em nenhum dos cantos, né? Porque como tem esses cantos vivos aí, a borracha de silicone pode grudar e acabar rasgando. Então a gente passa o silicone líquido em toda a peça, no alumínio, capricha legal para que o silicone não grude nessa peça e fique uma peça perfeita, né? Porque se rasgar aí você vai ter que estragar a peça, né? O silicone não vai ser útil para essa peça. Você pode picar ele de novo e usar em outro silicone líquido, mas ele não volta a ficar líquido, né? Então muito cuidado, é por isso que tem que passar vaselina líquida. Agora a gente vai pegar aqui, ó, 1 kg de borracha de silicone, né? É em líquido, mas a gente fala quilo, né? Quando se trata de borracha de silicone, então é 1 kg de borracha de silicone. Foi a medida exata para essa peça, tá? Então ele vem com catalisador, a gente mistura o catalisador, catalisa a peça e joga. Aí a gente vai dar umas batidinhas nessa peça para tirar o ar, porque se ficar alguma bolha de ar também estraga a peça, né? Então não pode ficar nenhuma bolinha de ar. Então a gente dá umas batidinhas para que essa bolha de ar saia da peça, né? Feito isso, a gente vai desenformar. Legal desse silicone branco que foi apenas 4 horas para secagem, né? Tem silicone que leva às vezes 24 horas, 12 horas para secar. Esse aí levou apenas 4 horas. Eu já consigo desenformar e usar esse silicone. Feito isso, a gente vai desenformar e vai ver que ficou perfeito, porque foi passado bastante vaselina, foi a cera, então ficou uma peça perfeita. E aí, tirando essa peça, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e lavar essa borracha de silicone com água e detergente, água e sabão. Lava ela com água e sabão para tirar toda a impureza, para tirar a vaselina, né? No caso do gesso não tem muito problema, mas se você for trabalhar com resina nessa peça, então tem que tirar essas impurezas para a resina não ficar... ela fica meio corrugada assim, ela não fica legal. Então tem que lavar essa peça. Então feito isso, agora a gente vai colocar o gesso. A peça já foi lavada. Eu gosto de misturar um pouco de cola branca no gesso. Essa cola eu coloquei um corante para que o gesso tenha uma cor, para poder diferenciar do meu molde, que o meu molde é branco, só para ficar legal no vídeo, né? Mas pode ser a cola branca normal. Eu coloquei um corante para que a gente possa ver esse gesso por toda a peça, né? Para ver para não confundir o molde com o gesso. Então a gente vai jogar e o mesmo procedimento que a gente fez com a borracha, a gente vai fazer com o gesso. Vai dar leves batidinhas também para tirar o ar, né? Para que não crie bolha.
Então assim, o gesso, 15 minutinhos assim você já pode desenformar para fazer uma nova peça. Então assim, você consegue produzir rápido, né? No caso dessa peça deu uma quebradinha na ponta, porque eu não esperei nem 5 minutos aí para estar desenformando. Mas mesmo assim não tem problema, não perdeu a peça. Com a mesma cola branca, a gente cola esse pedacinho e fica perfeito. Depois não vai dar para ver, depois que seca. E ainda vai ter o rejunte, a cola que vai para colar na parede, não tem problema nenhum. Então é assim que ficou. As quinas a gente pode passar, enquanto ainda estiver úmido, aquelas esponjinhas de louça, a parte áspera já fica lisinho. E depois de seco, só com uma lixinha mesmo, se você quiser passar uma lixinha. Mas eu prefiro já, enquanto molhado, passar aquela esponjinha. Aqui tá as 6 peças que eu consegui fazer com o gesso que eu tinha aqui, porque a gente está de quarentena, não tem muito o que fazer. Não tem onde comprar material, mas o material que eu tinha deu para fazer essas peças aí para mostrar para vocês. Quem gostou, dá um joinha aí, segue a gente lá no canal Robotron 013 para que a gente possa estar fazendo